A bula papal, documento por meio do qual o Vaticano criou a Diocese de Imperatriz, foi assinada pelo então Papa e agora Santo João Paulo II no dia 29 de julho de 1987. No documento, o então Papa esclarece que está criando a Diocese atendendo ao pedido de Dom Alcimar Caldas Magalhães, que era bispo de Carolina, diocese da qual Imperatriz era prelazia. Como essa região daqui se desenvolveu muito, muita gente, né, ficava muito difícil. Inclusive o Dom Marcelino já sentia muito essa problemática, né, porque o povo de Carolina cobrava muito a presença dele e essa região aqui de Imperatriz e adjacências, né, cobrava muito a presença. Então, né, começaram a surgir pedidos para anunciatura para que fosse criada a Diocese de Imperatriz. Francisco Lima foi o primeiro padre de Imperatriz a ser ordenado na diocese. Professor, sociólogo e escritor, ele estuda os fenômenos sociais que acontecem dentro e fora da igreja. A história da Diocese de Imperatriz é a história da evangelização da igreja desde a Galileia, quando o próprio Cristo disse: "Ide e fazer discípulos meus em todas as nações". Esse olhar é que a Diocese de Imperatriz ela é consequência, que veio de lá, da Galileia, que passou pelo todo o trabalho que foi feito dos apóstolos, de Pedro, de Lino, de Cleto, Anacleto, de Clemente, até chegar em São Salvador, na Bahia, que se tornou a primeira diocese aqui do Brasil, depois Olinda e Recife, depois São Sebastião do Rio de Janeiro, depois o nosso São Luís do Maranhão, que passa por Grajaú, passa por Carolina, Grajaú em 1922, Carolina em 1958 e Imperatriz 1987. Por isso é que nós estamos celebrando 30 anos de Diocese de Imperatriz, mas já um desdobramento desde a Galileia. Padre Raimundo Nonato é um dos mais antigos sacerdotes de Imperatriz, do tempo das desobrigas. Ele andou a cavalo para chegar em comunidades distantes, onde não havia estrada, e lembra da contribuição dos frades na construção de muitos templos na diocese. Eles que construíram a maioria dessas igrejas aqui, Imperatriz, na Ceilândia, foram os frades que construíram. Santa Teresa, Nossa Senhora de Fátima, foi Frei Epifânio, da Praça Brasil foi Frei Epifânio também, Vila Nova foi Epifânio. O primeiro bispo de Imperatriz foi Dom Afonso Felipe Gregory, nascido no Rio Grande do Sul. Ele governou a diocese de 20 de setembro de 1987 a 3 de agosto de 2005. O lema episcopal de Dom Afonso era "A verdade vos libertará", inspiração que veio do texto de João, capítulo 8, versículo 32. Dom Afonso morreu em 2008, vítima de leucemia, 3 anos depois de se tornar bispo emérito. A missionária Ana Maria Pastorelli acompanhou o trabalho de Dom Afonso e tem o maior registro fotográfico de uma época marcada por grandes desafios. Eu levei nessas estradas daquele tempo, de Coquelândia, de Amarante, a Ceilândia, Itinga, São Pedro da Água Branca. E fui andando e para mim foi também conhecer um pouquinho um novo bispo e conhecer a realidade que ainda eu não conhecia. O segundo bispo da Diocese de Imperatriz foi o paraense Dom Gilberto Pastana. Ele era padre quando foi nomeado bispo pelo Papa Bento XVI. Logo depois da ordenação episcopal, assumiu o governo da diocese. A Diocese de Imperatriz tem uma área de 26.197 quilômetros quadrados. Abrange 13 cidades que, juntas, têm uma população superior a 500 mil de habitantes. Quase 400 mil são católicos. São 28 paróquias, 35 padres diocesanos, 15 padres de congregações religiosas e 9 congregações de religiosas divididas em 13 fraternidades e obras educacionais e sociais em cada um dos municípios da diocese. São escolas e instituições como a Casa do Senhor, Vila João 23 e Creche do Afonso. O atual bispo de Imperatriz, Dom Wilson Basso, assumiu a diocese no dia 10 de junho de 2017. 5 dias depois, presidiu a solenidade de Corpus Christi, uma das maiores manifestações de fé do Maranhão e do Nordeste, com a participação de mais de 20 mil pessoas.
o novo bispo quer uma igreja atuante. Continuar tudo que veio sendo feito nesses anos, por bispos, padres, religiosas, leigos e leigas. E querer ser de verdade uma igreja em estado permanente de missão, em saída, que vá ao povo, que vá aos pequenos, aos pobres, aos sofredores.